Olá, seja muito bem-vindo ao Media Lab. É quase consenso que o varejo como o conhecemos vai mudar radicalmente por conta do avanço vertiginoso do comércio eletrônico em todo o planeta. Uma das saídas para as lojas físicas é elas se transformarem em espaços para as marcas demonstrarem seus produtos e promoverem ações de relacionamento. Mas e o live marketing, ou marketing de experiência? Como fica nesse novo cenário? Para conversar sobre esse tema, meu convidado hoje é Leopoldo Gotardi Gereissati, CEO da Alset. Leopoldo, muito obrigado pela presença. O prazer é todo meu. Obrigado, Cláudio, pela oportunidade. Legal. Leopoldo, qual que é a tua opinião? Você acha que o que vai acontecer com marketing de experiência, com live marketing, com essa provável mudança do varejo? Hein? Acho que a tendência, em linhas gerais, é que essa demanda pela experiência do consumidor só aumente, né? Falando um pouco do varejo de forma geral, eu entendo que a gente está passando por um momento de transformação. Eu acho que essa mudança radical, como a gente às vezes lê ou escuta por aí, eu acho que vai acontecer de uma forma um pouco mais orgânica. Se você olha, talvez há 10 anos atrás, o e-commerce representava talvez 3% das compras gerais. Hoje em dia você olha, ele já faz, acho que já representa aproximadamente 10% da cesta total de compras, né? 10%, e crescendo cada vez mais, né? E em uma tendência de crescimento, né? Então, quando você olha por outro lado, eu acho que assim, acho que saiu, se não me engano, esse ano, a CBRE, que é a CB Richard Ellis, uma das, acho que empresa, né, consultoria imobiliária mais, acho que uma das principais imobiliárias do mundo corporate pelo menos. Eles lançaram um estudo recente que mostra que os millennials, né, eles já, apesar de todo esse movimento e de serem heavy users de e-commerce, 70% da compra deles ainda acontece em loco. Né? Agora... O maior exemplo disso é a compra que a Amazon fez recentemente, né, da Whole Foods. Né? Exatamente. Então, se você der uma olhada, acho que é legal você ter comentado isso mesmo, porque se você olhar, se você pensar que 70% da cesta do consumidor jovem ainda acontece em loco, você também acho que começa a entender que não necessariamente comprar alguma coisa é o principal motivador dessa pessoa sair de casa, né, e ir até o varejo, seja ele uma loja, um shopping center, um supermercado. Então, a meu ver, como é que o varejo está se transformando para atender a demanda desse novo consumidor? Ele está se tornando, acho que se não me engano, um sociólogo chamado Ray Oldenburg fala do third place, né? O third place é o conceito mais ou menos que a nossa casa é o nosso first place, nosso trabalho o segundo, nosso second place, e o terceiro lugar seria um ambiente comum, um lugar em que a comunidade pudesse se encontrar, se divertir, que não fosse nem o primeiro nem o segundo, né? Shopping, a rua. Shopping, a rua, exatamente. Então, é interessante, antigamente nos shopping centers, acho que o grande shopping era aquele que tinha um cinema e uma lanchonete famosa, vamos dizer. Aquilo bastava para trazer todo o tráfego ali, toda a disputa pela demanda, né? Hoje em dia é o contrário, né? Qual é o shopping que não tem um cinema ou não tem uma grande lanchonete ou algumas lanchonetes já à disposição do consumidor? E em alguns casos as lojas de departamento, que sempre foram âncoras, começam a perder espaço também, né? Você tem até um conceito aí difundido no mercado americano que o pessoal até chama do food is new fashion, né? Ou seja, a praça de alimentação, os restaurantes acabando servindo aí como âncoras, né, dos shoppings. Exato, né? gerando bastante tráfego, até no Brasil especificamente, até acho que em função da falta de segurança em ambientes mais abertos, acaba ajudando muito também o fluxo do varejo como um todo. Né? Mas você concorda nessa tendência do varejo como um centro de experimentação, centro de experiência, ou seja, você é partidário dessa teoria? Eu acho que faz todo sentido. De novo, né, a partir do momento que o cara sai de casa, já não mais para necessariamente só comprar, ele está indo buscar uma experiência. E aí eu acho que abre uma janela muito importante para o live marketing, né? Para as marcas ocuparem espaço, não só as lojas, mas eu acho que não só as lojas que estejam no varejo, mas as marcas que trabalham dentro dessas grandes lojas. Né? Sim. Eu acho que é uma oportunidade ímpar de expandir, de sair ali do básico, né? Aquelas ações de trial que a gente já está acostumado no supermercado, ou enfim, o que você já está acostumado como tradicional e partir para um modelo um pouco mais ousado. Que eu acho que é isso que, em geral, as pessoas estão buscando, o inusitado, o diferente, né? E cada vez mais a gente busca Você acha que pode ter uma concorrência, por exemplo? Vamos imaginar, hoje a gente tem alguns cases muito emblemáticos, né? Um que eu sempre cito é o case da Reserva, aquela loja
empresa de moda masculina do Rio de Janeiro, que recentemente até montou uma loja conceito que você não compra, né? Ou seja, a loja é feita para você ter uma série de experiências, você joga videogame, você conversa com os amigos. Se você quiser, você compra, mas você não sai da loja com o produto, né? Você recebe depois em casa. Ao mesmo tempo, assim, isso para mim é uma baita experiência de live marketing que a Reserva está fazendo. Exato. Mas isso não acaba tirando um pouco espaço de outras áreas, de outros tipos de estratégias de live marketing? Eu acho que não necessariamente. Eu entendo que, na minha visão, claro, né? Mas eu entendo que uma ação da Reserva como essa seja de fidelização. Hoje em dia, a gente, como marketing, tem que se relacionar com o consumidor. É muito difícil, né? Eu acho que o grande desafio das marcas é como é que eu gero um relacionamento, um vínculo com o consumidor final no meio de tanta informação que ele recebe, né? No meio de tantas opções que ele tem. Então, eu acho que no momento que a Reserva se propõe a montar um espaço para que o consumidor não necessariamente efetue uma compra imediata, mas que ela, vamos dizer, dê a oportunidade dele ter um bom momento, né? mudando Momento agradável, né? Momento agradável, de alguma forma mudando o dia dele para melhor. Né? Na agência Nau7 a gente fala muito do Change in Your Day, que passa por isso, né? Dando uma experiência, mudando o dia da pessoa para melhor. Você necessariamente saiu dali ganhando, né? E eu acho que você usar o espaço do varejo, né? A loja física para isso é uma oportunidade ímpar das marcas, né? Uhum. Porque eu acho que, estando um pouquinho em linha com o que você tinha falado da Amazon ter comprado a Whole Foods, o que eu achei sensacional desse movimento? Acho que primeiro, você olhar sob o aspecto de uma empresa essencialmente digital, a Amazon, fazendo essa aquisição de um supermercado, de uma rede de supermercados em tese tradicional, né? Claro que se você olhar o aspecto de negócios da Amazon, ela é tanto um e-commerce quanto uma empresa de logística e de delivery, né? Então, para efeito de negócios, isso tudo faz muito sentido. E é um marketplace também, né? Ou seja, um baita marketplace. Então, quando eu vejo o que eu tenho esperança em relação ao live marketing nesse contexto, a Amazon, em tese, está mais preparada para trazer uma experiência de consumo no varejo tradicional do que o caminho inverso, se você imaginasse o caminho inverso. Tradicional querendo fazer esse tipo de experiência. Exato. Então, tem um case muito bacana da própria Amazon, não vou me lembrar exatamente aonde nos Estados Unidos eles fizeram, mas tem uma loja que chama Amazon Go. Uhum. Qual que é a diferença? Você fala assim, como é que a Amazon vai transformar o varejo tradicional na experiência de live, né? Então, falar do varejo especificamente. Nessa loja, você, vamos dizer, no momento como consumidor, que você entra na loja, você dá um check-in no seu celular, e você vai fazer tudo que a tua mãe aqui no Brasil te ensinou a não fazer, que é pegar as coisas da gôndola e enfiar na sacola. Uhum. Então, assim, e ir embora, né? Ir embora. Uhum. Então, assim, sem pagar. Essa sensação, exatamente. Então, assim, essa sensação de você poder entrar em um supermercado, escolher os itens da gôndola que você está disposto a comprar, colocar numa sacola, na hora de sair, você nem ter que pegar aquela fila, que pelo menos aqui no Brasil, né? Normalmente você vai domingo no supermercado, tá 3 caixas abertas, um é para preferencial, o outro é para 10 volumes e você está ali naquela fila gigantesca. Então, você poder cortar esse momento. E, além disso, você não ter o perrengue de ter a sensação de, putz, essa conta aqui deu 100, 200 reais, vou ter que desembolsar isso, pegar o cartão de crédito, pagar, pôr senha, pôr não sei o que lá. Tudo isso automático, ou seja, você vai, faz a sua compra, põe tudo na sua sacola. Ou seja, você acaba estimulando a compra por impulso, né? Exatamente, você aumenta a compra por impulso. Acho que você... Como acho que as marcas vêm, em geral, tentando aliviar as dores dos consumidores cada mais jovens, né? Que essa é uma outra discussão, né? Como os millennials se comportam versus a nossa geração, mas, enfim, se a tendência é cada vez mais aliviar para o consumidor jovem, então tá aí um caminho, né? O cara nem, vamos dizer que você falou, não sente, né? Vai lá e não sente. Então, ou seja, o live marketing não é necessariamente uma estratégia que eu vou fazer uma ativação num show, até, obviamente pode ser e fatalmente vai continuar, mas pelo que você está dizendo, a tendência é o live marketing ser na operação, né? Ou seja, ser um live marketing de fato uma experiência agradável para o consumidor. Né? Exatamente, eu acho que passa por uma transformação geral, eu acho que os modelos de negócios do varejo vão mudar, e aí, de novo, falando um pouco de shopping, né? E do papel das lojas dentro dos shoppings. Originalmente você tinha que ter, quanto maior a área útil, vamos dizer, né? Comercial, melhor. Agora as marcas estão repensando, pô, vou montar um lounge aqui. Montar um lounge para que enquanto um consumidor está, os filhos estão, né, se divertindo, o pai está descansando, ou, enfim, outros momentos de consumo que a gente sabe que as mulheres preferem de uma forma, os homens preferem de outra. Eu acho que nesse momento vai haver já está havendo, na verdade, né, está todo mundo repensando, né, qual é o melhor modelo
porque no final acho que o objetivo continua sendo o mesmo, é como é que eu consigo estimular o consumo, né, fazer com que as pessoas comprem melhor, comprem mais, mas agora eu acho que para que isso aconteça, a experiência é extremamente necessária. E numa estratégia hoje em dia omnichannel, né? Omnichannel, né? Ou seja, totalmente multicanal. Totalmente multicanal, né? E aí eu acho que entra um segundo ponto, né, muito importante também. Por exemplo, hoje em dia a gente compra no e-commerce e se você tem como eventual problema, na maior parte das situações, você tem que vir e-commerce resolver esse problema de novo. Vai, devolve, enfim, né, coloca na caixa e tal. Eu acho que a tendência, como você falou, do multicanal, cada vez mais presente na nossa vida, é você fez uma compra online, puxa, esse sapato aqui não me serviu muito bem. Eu vou até a loja física, exatamente, faço essa troca em tese, né? Em tese não, acho nesse estudo também dos millennials, eles falavam que uma das principais razões dos consumidores jovens continuarem indo em loco é a questão do poder testar na hora, poder experimentar na hora. Então, alguns itens, principalmente de vestuário, né, passam por essa barreira. Então, eu acho que é isso mesmo, eu acho que o mundo online, o mundo digital, né, todo mundo, a gente sempre tratou, ou escuta ainda muita gente no mercado falando agência offline, agência online, mundo digital, mundo que não é digital. A gente está indo para um movimento, e de novo essa aquisição da Amazon mostra, de convergência. Não tem um mundo offline e um mundo online, né? Exatamente. Né? Acho que o sucesso vai estar, né, o meu sucesso, né, vai estar na intersecção. Né? Acho que aquele, tanto no varejo quanto com as empresas que prestam serviço, né, para o varejo, como as nossas, enfim, vai ter sucesso aquele que conseguir trabalhar na intersecção. Sim. Né, do online com o offline. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que as ações offline elas ganham cada vez mais importância, né? Muita gente até discute, comenta o fim da mídia tradicional, o fim das ações de marketing direto, mas pelo contrário, né? Eu acho que assim, você precisa desse calor, digamos assim, né? Dessa temperatura, desse contato olho no olho, dessa coisa mais sensorial, né? Acho que o live marketing trabalha muito nesse gap, né? Eu acho que assim, tem um movimento bem interessante das marcas que, como a gente falou, né? O mundo digital ele entrou para ficar. Então eu acho que pelo menos os cases mais assim, sensacionais que eu tenho visto ultimamente, eles mixam. Né? Então você vai até o ponto de venda físico e ali você tem às vezes uma realidade virtual que te tira daquele ambiente. As marcas de carro estão fazendo muito test drive, né, nas pistas, mas na verdade estão colocando óculos 3D, né, exatamente na cabeça das pessoas e aí, claro, aí de novo entra a nossa tecnologia para colocar um ventilador que dá a sensação do carro, do vento batendo da velocidade, enfim. Então acho que a gente está aprendendo a transmitir sensações reais no ambiente virtual. Mas, curiosamente, muitas vezes a gente precisa do ambiente físico para poder fazer com que isso aconteça, né? Então, legal. Bacana. E, Leopoldo, quais seriam, na tua visão, os principais cases aí de live marketing? Quem que está fazendo um trabalho bacana? Quem que tiver interesse nessa área pode se inspirar, na tua visão? Eu acho que as marcas de consumo pesado, né, as marcas de bebidas, de alimentos, eu acho que elas tendem a ter maiores oportunidades de mostrar o trabalho em live marketing. Né? Então, se você pega uma marca como a Skol, por exemplo, na minha visão, é uma das marcas que mais investe em marketing ao vivo. E eu acho que claro que isso tem a ver com o posicionamento da marca, de onde eles querem estar, mas você vê, como você falou, não necessariamente no ambiente online, ao contrário, né? Todos os eventos, os grandes momentos de discussão da cidade ou do país, essa marca de alguma forma está presente dentro desses momentos, que são as ativações, né? Então, com certeza, a Skol tem uma ativação diferente e, vamos dizer, mais adequada ao target dentro de um grande evento musical, né? Esses grandes megalomaníacos eventos musicais aí que têm vindo para o Brasil nos últimos anos, que no final das contas enriquecem a experiência do consumidor que está indo para aquele show. Então, antigamente, você ia escutar uma banda, ou duas ou três. Hoje, você, além disso, já conta com as ativações de marca como parte do seu programa. Já faz parte do passeio, Já né? faz parte do programa do passeio, entender o que as marcas, esperar que eles vão fazer de diferente esse ano. Acho né? que um bom case foi as Olimpíadas, né, no Rio. Né? Várias marcas aproveitaram aquele ambiente para fazer ativações. Né? Exato. Então, acho, como você colocou, acho que as principais marcas, a gente já sabia que elas iam estar presentes nesse grande evento. Agora, como elas se apresentaram, acho que fez toda a diferença. O que elas fizeram, o que né? elas fizeram. Que experiência elas proporcionaram. E, curiosamente, não sei se vocês tiveram a oportunidade de estar nas Olimpíadas no Rio esse ano de 2000. Eu tive. Acho que 16, né? 16. Não, Olimpíadas 2000. Não, 2016. Mas você via filas enormes
para participar das ativações de marca. Às vezes você via filas maiores nas ativações de marca que as dos próprios jogos, especificamente dentro daquele centro esportivo. Sim. Então, quando você pergunta quanto está aumentando o interesse do target, né, o interesse do público por esse tipo de experiência, acho que dá para ver nesse momento, vamos dizer, no dia a dia que você bate... Como faz sentido. Como né? faz sentido. E como é que se mensura esse tipo de investimento, Leopoldo? Eu acho que, assim, acho que o principal, esse é um desafio bem interessante, uma pergunta muito boa. Até porque a gente está falando de uma estratégia offline, né? Ou seja, você não tem as métricas do online. Eu acho que esse é o grande desafio das agências em geral. Os executivos de marketing que conhecem e que conseguem trabalhar o funil. O que é o funil? Né? Você tem lá uma faixa lá em cima do topo do funil que fala de awareness. O que é esse awareness? Né? O conhecimento, né? Gerar conhecimento da marca. Depois você tem um outro andar que chama consideração. E aí você trabalhar a consideração daquele consumidor pelo teu negócio ou pela tua marca, que ele já conhece. Depois você desce um pouquinho, você vai ter ali, se eu não me engano, um lead, que aí assim, a possibilidade real desse consumidor se tornar seu e a venda de fato que está lá embaixo. É claro que qualquer empreendedor, qualquer diretor de grande empresa, ele está de olho aonde? Na performance. Né? A performance... Na conversão, lá embaixo do funil. Mas muitas vezes o que acontece acho que é um ciclo natural, que as pessoas não necessariamente acompanham, mas que é um fato, é que você tem um limite aqui, né, no final do funil. Você vai chegar em um determinado momento de investimento da marca que mês a mês vai passando e você está estagnado, porque aquele bloco de pessoas, né, de target, você já conquistou. Então, o seu próximo movimento, e é aí que eu acho que começa muito que o beber papel... água limpa, né? Que é desbravar novos mares. Né? Então, assim, no momento que a marca se propõe a expandir o mercado de atuação dela, eu acho que aparece muita oportunidade para o live, né? Que aí você vai ter a oportunidade de um mega show que já vai levar um tráfego de milhares de pessoas para aquele lugar, impactar e gerar awareness da tua marca. Ou, enfim, a consideração, por que eu vou tomar essa cerveja em função daquela? Às vezes por uma experiência que ela me deu e quando eu... Mas dependendo da estratégia, você pode fazer um cross com o digital, né? Ou seja, você pode entregar algum tipo de voucher, fazer algum tipo de ação também para conseguir de alguma forma metrificar isso. Pode. Né? Você vê, por exemplo, a gente tem um case legal nesse sentido, né? Que eu acho que vale a pena. A gente toma conta no All7 do e-commerce da Dolce Gusto, da Nestlé. Sim. Então todo o trabalho em digital é feito pela All7. A gente tem dentro, um dos serviços e produtos que a Nestlé oferece são as assinaturas. Então, hoje em dia, o consumidor pode assinar as suas bebidas, ao invés de ter que pontualmente comprar, sempre que acabava no supermercado compra, ou vai no próprio site compra, né? Existe essa modalidade de assinaturas. Então, a gente fez uma ação, por exemplo, de live para eles esse ano, em que o consumidor tinha a possibilidade de, num ponto de venda tradicional, fazer através de um tablet a assinatura desse serviço, não deixa de ser um serviço, né? Da entrega de uma quantidade de bebidas e de máquinas na casa. Então, não sei se responde um pouco a tua pergunta nesse contexto, mas é como você traz o online, que na verdade o que a gente fazia era uma captura de lead, né? Tradicionalmente as revistas fazem isso, talvez no aeroporto, né? Num ambiente bem mais desconfortável, né? Que o consumidor fica um pouco assustado, mas você consegue hoje fazer de uma forma menos agressiva, mas no final das contas você consegue o mesmo objetivo, que é aumentar a sua base de assinantes através de uma ação de live, né, ao vivo. E aí, ao mesmo tempo, consegue mensurar. Mensurar, né? Usando todas as métricas que tem por trás do e-commerce, né? Que eu acho que no final, a grande vantagem que o digital tem sobre o offline são as métricas de resultado. Né? Sim, com certeza. Leopoldo, a gente falou de alguns cases aqui, de cases de empresas grandes, né? Você citou o caso aí da Ambev, né, de bebidas, o caso da Dolce Gusto. E uma empresa pequena, uma empresa média, que não necessariamente tem esse poder aí, essa artilharia aí pesada, consegue fazer live marketing? Tem que fazer live marketing, na sua opinião? Tem uma empresa que eu acho que é um case interessante, porque o mercado que ela atua é novo no Brasil, que é a Metrofit. É uma empresa de self-storage, eu não sei quantas pessoas já estão familiarizadas ou não aqui no Brasil. São aqueles galpões, né, para armazenamento? Isso, então são galpões para locação, né, desde 1 metro quadrado até, sei lá, mais de 50 metros quadrados, enfim. Você consegue, de acordo com o espaço que você tem a necessidade, alugar, enfim, um espaço adequado à tua necessidade. 1 metro, 5, 10, pelo tempo que você precisar, né? Isso, e de uma forma, vamos dizer, mais americana, né, mais objetiva, não tem tanta burocracia como a gente vai alugar um escritório hoje, você vai, contrato de 3 anos, fiador.
Então, acho que esse é um case legal. Quando você chega com um mercado novo, né, no Brasil, mesmo São Paulo, você tem... Aliás, vou até fazer uma comparação. Assim, nesse caso, vou ter que comparar São Paulo com Santo André, no ABC, que são duas cidades muito bem desenvolvidas, mas uma diferença e uma cultura regional muito distinta. Diferente, né? Então, por exemplo, você em São Paulo consegue, através do digital, ter um resultado e uma performance maior nesse negócio. Agora, a gente aprendeu ao longo do tempo que ações de live mais tradicionais, como a distribuição de, vamos dizer, panfletagem, a blindagem do bairro que a gente fala, né? Então não é só panfleto, mas assim, ações nas padarias, os ciclos de varejo menores, mas que fazem parte do mundo real. Do microcosmos daquela... Do microcosmos daquela região, porque é o que você falou, a empresa grande acaba atuando quase que sempre, né? Gigante, nacional, Brasil, tá? Participa da Fórmula 1, vai Exato, eventos enormes, tem budget para isso, como é que o pequeno empresário ou médio empresário participa, né? Sim. Eu acho que seria entender que o target dele eventualmente está na região, né? Depende claramente do negócio ação... que ele está inserido. O live faz muito sentido ainda. Né? Uma ação assim, totalmente, você fala, puta, ação de panfletagem talvez esteja sendo a mais assertiva para aquele negócio naquela região nesses últimos meses. Entendi. Então, independe do bolso, né? Depende muito da estratégia, depende muito da vontade, né? Da vontade. E eu acho que até, um bom ponto, acho que vai também muito da criatividade do empreendedor, né? Do empresário. A gente vê diversos empresários que estão começando, né? Não necessariamente uma startup, né? Mas empresários espertos que conseguem, com as mesmas ferramentas disponíveis que as empresas grandes têm, ou seja, as redes sociais, os trabalhos de bairro, serem criativos e prosperarem mesmo num ano difícil de crise. Sim. Que a gente ainda está passando. E muitas vezes tendo uma presença, tendo uma abrangência até maior, até que empresas muito grandes. Até né? maior. E acho que é legal até nesse contexto, né? Porque eu acho que comunicação, acho que a grande diversão da comunicação é isso, uma coisa está sempre interconectada ali com outra, né? Você tinha, por exemplo, em mídia, um foco muito grande das marcas em grandes influenciadores. Isso sempre foi, né? Então, primeiro você tinha a televisão, os grandes comunicadores. Sim, os artistas, celebridades, cantores, né? Depois apareceram os blogueiros e os jornalistas também, que têm os seus próprios blogs, mas de uma dimensão, vamos dizer, grande, muito né? menor em relação à TV, porém enormes em relação, então, 1 milhão de seguidores, 3 milhões de seguidores, é muita gente. Então, acho que já houve um movimento primário aí de sair do grande para esse movimento mais nichado. Mas agora a tendência são os micro-influenciadores, que na verdade são os meus, os seus amigos, eventualmente nós mesmos, Sim. que tem uma base de consumidores ali, né, vamos dizer, que se conecta de verdade com uma base de consumidores de talvez 10 mil, 20 mil. Muito mais nichado, provavelmente. 30 mil usuários, mas o seu poder de engajar essa sua rede de relacionamento hoje é muito maior do que eventualmente a grande mídia, né? Sim. Então uma ação, quando é que isso vai chegar? Uma ação de live que você convide um micro-influenciador para divulgar e participar e viver aquela experiência pode ser tão ou mais efetiva, né? Vários micro-influenciadores do que necessariamente um influenciador mais, vamos dizer, institucional. Entendi. E, Leopoldo, e quais são os principais pecados aí que uma empresa que vai fazer live marketing pode cometer? Porque eu entendo que essa questão do engajamento, da assertividade com o público-alvo é algo fundamental, né? Ou seja, você de repente fazer uma ação que seria para aproximar daquele público, mas de repente pode afastar, pode ser mortal para a marca, né? Que tipo de pecado e de erros aí você já viu pelo mercado? Eu acho que a simplicidade é o ápice da sofisticação, né? Acho que o Leonardo da Vinci falava isso. Então, por incrível que pareça, o erro, na minha visão, assim, o erro mais grave são os mais simples. É quando você faz todo o esforço de mídia, comunicação, teu time, né? Meses, às vezes até ano, para poder fazer aquele negócio sair do papel, e o consumidor vai até o ponto de venda e tem quebra, por exemplo. Então, você tem uma promoção, você tem a mídia acontecendo, tudo está rolando para incentivar o consumo daquele determinado produto ou serviço. A ativação daquele cliente. A ativação está lá montada, né? O stand está lá montado, enfim. Mas aí na hora do consumo mesmo, você vai lá na gôndola e não tem aquele produto naquele mercado que você está acostumado. Ou a promessa foi diferente da entrega, por exemplo. A promessa da entrega também acho que é uma outra muito boa que você comentou, que aí a gente tem também aquela imagem do sanduíche na foto, o sanduíche de verdade. Hoje em dia você tem as hamburguerias prosperando porque elas têm sanduíches realmente dignos de uma foto profissional. Sim. Não é propaganda enganosa. Não é Exatamente. Então, eu acho que a transparência com o consumidor, eu acho que
é um movimento de push e pull, mas assim, a marca que ainda não entendeu que tem que ser transparente com o consumidor, ela tende a sofrer. Tem que ser verdadeira. Ela tem que ser cada vez mais verdadeira. Esse relacionamento tem que ser cada vez mais verdadeiro. E eu acho que a volta é verdadeira também. Eu acho que o consumidor está propenso também, né, está um pouco mais maduro para entender que do outro lado você tem pessoas por trás de empresas fazendo com que aquilo aconteça. Sim. Então eu acho que existe um grau de perdão maior, né, no sentido de tudo bem se você errar, contanto que você tem um customer service excelente que me deixe feliz de novo. E aí, de novo, você cai na experiência, né? Como é que o live marketing trabalha não só a venda imediata, mas o customer service depois, né? Puxa, eu eventualmente falhei com esse consumidor, mas agora ele está ganhando algo da minha marca, seja uma experiência, um produto, uma camiseta, algum mimo, né? Estou tornando ele especial, parte de um clube, enfim. Aí tem uma série de ações que podem ser feitas nesse sentido também. Legal. E quanto custa, assim, em geral, a partir de quanto dá para se fazer? Eu sei que você comentou de algumas ações regionalizadas, mas você consegue mensurar, assim, a partir de quanto é possível? Eu acho que essa resposta vai muito da forma como você quer atuar, você como empresa, né, marca? Então, assim, se você partir para a forma mais simples que existe, ou seja, na raça, né, que a gente fala, você vai eventualmente precisar fazer isso tudo, né, todas essas contratações diretas. Então você como empresário vai atrás de uma equipe de promotores e vai entender como é que eu faço para contratar um promotor. Você vai eventualmente estudar qual é o melhor ponto de venda para você executar. Você vai conduzir essa ação. Então esse seria, vamos dizer, o custo mais baixo. E aí ele é relativo ao que você está predisposto a fazer. Mas vou chutar aqui que uma mão de obra direta, um promotor, aí depende da qualificação desse promotor. Depende da praça também, né? Se a gente está falando de São Paulo, se for no interior. Né? Mas acho que assim, você vai ter um custo médio, pelo menos entre R$1.000 e R$1.500 para fazer bem feito uma ação muito pequenininha, isso tem que ficar muito claro, R$1.000, R$1.500, uma ação muito pequenininha e direta, né? Que eu acho que é adequada ao realmente quem está começando, aquele empresário que, como todos nós, né? Vai virar um mês, você economiza cada centavo e você não tem um budget, uma estrutura preparada para ter uma equipe. Vou usar o oposto agora, né? Quando você vai para uma grande empresa, né, que tem uma equipe de marketing estruturada, que já sabem as necessidades que eles têm, que já tem eventualmente um budget pré-determinado para inclusive fazerem ações de live, aí o que muda na verdade é o que é que eu estou estruturando, onde é que eu estou entrando. Então eu vou entrar em um grande show, eu vou ter o custo de entrada daquele espaço. Depois eu vou ter um custo de custo de estrutura, né? O que eu vou montar para, vamos dizer, fisicamente, né, cenografia, o que eu vou colocar, né, som, atrações nesse meu espaço para que aquilo gere a experiência do consumidor final. E aí sim você tem, acho que, outro custo, né, o terceiro custo, que são as agências, os criativos, que vão chegar e falar, eu entendo o seu posicionamento, eu entendo o objetivo disso, como é que a gente executa tudo isso que está sendo proposto de uma forma, vamos dizer, inusitada, incrível, né? Que a gente brinca do cool creative, change in your day, né? Fazer isso de uma forma inusitada, sempre criativa. E mudando o dia. E mudando sempre o dia do consumidor e da empresa para melhor. Legal. A gente infelizmente está chegando no final do programa. Eu queria te fazer uma última pergunta. A gente falou bastante de ação de live marketing voltada para o consumidor final. Legal. E as empresas que trabalham com público corporativo, chamado B2B, tem espaço também, na sua opinião, para fazer ação de live marketing? Eu acho que tem. Eu acho que tem e é um mercado bem interessante de se trabalhar, né? Em geral, as empresas, as agências também, acho que focam bastante a atuação no B2C. O B2B, eu acho que a demanda é muito maior. A demanda é muito maior, o volume de transações é muito maior. Mas o B2B, eu acho que ele tem um negócio que a gente gosta muito também, que é a complexidade, né? Você gasta horas e horas, dias e dias para entender como é que funciona o negócio do B2B, para poder depois propor alguma coisa que faça sentido para o negócio deles. A maior dificuldade do contratante de B2B, em geral, é encontrar alguém que entenda o que ele faz, para depois essa proposta de live marketing que venha fazendo sentido com o que ele entrega. Então, o B2B tem uma série de oportunidades em eventos. Me vem muito a questão dos camarotes, né? As empresas usam bastante os camarotes em estádios, em shows, Fórmula 1, para fazer esse tipo de ação. Eu tenho um grande amigo meu que foi, acho que, se eu não me engano, ele foi o maior vendedor de camarotes da Copa do Mundo e depois das Olimpíadas. E aí ele ficou impressionado. Ele falou, é impressionante como eventos realmente de grande porte, né, puxam as empresas para que, vamos dizer, eles realmente investem naquilo, de tal forma que eles consigam, através daquela experiência, não deixa de ser, né? O camarote é uma experiência diferente, num ambiente comum, né? Vou no estádio ver o jogo de futebol, você pode ir toda semana. Agora, no camarote já é uma coisa legal, e no camarote daquela marca fica mais disputado ainda, né? Então,
Eu acho que o B2B, acho que eventos institucionais também, acho que tem uma série de eventos grandes, as feiras, né? Grandes feiras pelo país inteiro, em geral são para B2B, não são para B2C, Sim. né? Então, eu acho não que aí deixa tem um de ser uma mercado... espécie de live marketing também, né? Eu acho que até com certeza uma experiência de live marketing, porque o propósito dos estandes também mudaram. Antigamente você botava a tua marca institucional lá, a tua equipe de vendas e estava feito. Hoje você tem que trazer essa série de inovações, conceitos da sua marca. Conceitos da sua marca, você tem que o teu stand tem que contar uma história, né? O storytelling, o conteúdo, aquela história toda do conteúdo, branded content cada vez mais forte, né? Então, eu acredito que no B2B e no B2C, a presença do live só tende a aumentar. Legal. Bacana, Leopoldo. Queria agradecer bastante a tua participação, a tua presença. Bom, espero que você tenha gostado aqui do papo. Eu particularmente gostei bastante. Acho que foi uma aula bem interessante. Queria agradecer a tua participação, a tua audiência. Fique à vontade para entrar em contato aqui no e-mail que está aparecendo. Espero te ver em breve. Um abraço. Tchau, tchau.